Tem uma hora na vida da mulher em que ela precisa fazer uma escolha. Ou ela continua sendo a princesa que espera, que sonha por um resgate e soluções mágicas, ou ela deixa essa princesa morrer e escolhe ser rainha. E eu te digo por experiência própria, essa transição, ela dói, mas ela é transformadora. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essas escolhas, sobre quando paramos de esperar por um milagre, por soluções fáceis, por alguém que venha nos salvar e decidimos tomar a responsabilidade da nossa vida e agir. Talvez esse seja o seu momento também. Então vamos juntas deixar de ser princesas e nos tornar rainhas que somos. Olá, seja bem-vindo de volta a mais um Papo Sério e um Café. Aqui quem fala é Juliana Neves. Seja bem-vindo a esse canal de autoconhecimento, espiritualidade, aqui onde a nossa vida real acontece. Então hoje vamos falar sobre a transição de parar de ser uma princesa, aonde esperamos por soluções fáceis, por um momento milagroso, por alguém que venha nos salvar e nos tornamos rainhas, responsáveis pela nossa própria vida, aonde tomamos decisões, aonde agimos em relação aos nossos sonhos, aonde aprendemos a administrar a nossa casa, as nossas finanças, as nossas vidas. Tomamos toda a responsabilidade que devemos e vamos com coragem agir para que consigamos realizar os nossos sonhos. Então pega o seu café, pega a sua mantinha, hoje estamos de mantinha porque está frio. Então fica de uma maneira confortável, assista todo esse vídeo e faça os seus insights, suas reflexões e faça suas anotações, que tudo aquilo que você precisa mudar comece imediatamente. Afinal de contas, planejamento sem ação é apenas rabisco de papel. Então faça suas anotações para que a mudança possa de fato acontecer. Nessas minhas andanças pelo caminho do autoconhecimento, no meu desenvolvimento, eu tive muitas reflexões, tive muitas atividades que me trouxeram essas reflexões sobre o lugar que eu estava naquele momento de vida, como que eu, Juliana, me portava diante da vida. E de fato, eu reconheci que eu era uma princesa no mundo encantado. E aqui já vamos diferenciar então o que é uma princesa e o que é uma rainha, para a gente conseguir ter entendimento de quem que você é. A princesa, ela representa aquela parte de nós que fielmente acredita que um pai, um namorado, um chefe vai nos salvar a todo momento. A princesa está sempre nesse lugar, onde ela quer ser salva, onde ela quer que as pessoas resolvam a vida dela, para que assim ela não precise tomar decisões, para que ela não precise ser responsável pela sua própria vida. Caso alguma coisa dê errado, ela também tem alguém para culpar e não precisa levar essa culpa sozinha. Ela vive então nesse mundo encantado. E aqui existe uma diferença entre o mundo encantado que a gente vive e o nosso mundo encantado, onde a gente faz uma reprogramação para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Esse mundo encantado, onde eu permaneci por muitos anos, que é onde a princesa se encontra, é onde a gente só quer sonhar. A gente não acredita que precisa agir para que o sonho aconteça. Então a gente visualiza, a gente sonha, a gente acredita que as coisas são fáceis, que tudo vai cair de bandeja na nossa vida, que as coisas caem do céu, que o dinheiro cai do céu, que um emprego bom simplesmente vai acontecer porque você tem muita fé. E isso não acontece. Agora aqui do outro lado, onde a gente trabalha uma visualização, onde a gente acredita no nosso sonho, isso aqui acontece por quê? Porque a gente também faz ações que vão nos levar a esse sonho. A gente tem um sonho, a gente planeja esse sonho, a gente trabalha em cima dele para que o sonho aconteça. Então aqui já começa também a diferença entre uma rainha que tem sim sonhos, mas que ela planeja para chegar lá, e uma princesa que vive no mundo encantado, achando que as coisas vão cair do céu, aonde alguém vai lá na torre te salvar. E isso não acontece na vida real. A gente sabe que isso é só um conto de fadas, então a gente precisa sair desse lugar. Além de acreditar que as coisas vão cair do céu ou que alguém tem a obrigação de ajudar ela, a princesa, quando não consegue esse movimento das pessoas, quando um pai não quer ajudar financeiramente, quando o namorado não supre as expectativas que ela tem, quando o chefe não dá uma promoção no trabalho, ela se sente vítima das situações. Então aí ela se coloca nesse lugar de vítima,
que as coisas não dão certo para mim, que a vida favorece outras pessoas e eu nunca consigo. Então, esse é o movimento da pessoa que vive nesse lugar de princesa. Agora vamos falar da rainha, que é o lugar aonde vamos colocar a nossa atenção, nosso foco, vamos trabalhar em cima disso para que a gente chegue nesse lugar. Afinal de contas, esse é o nosso lugar. A gente só estava sem consciência disso e não estava fazendo ações para chegar até lá. Então, uma rainha, o que ela sabe fazer? Sabe administrar sua casa, sua vida, suas finanças. E isso não é para que quando ela esteja numa relação, ela se sobrecarregue e ela tenha que fazer tudo. Não, mas ela tem que ser suficiente sozinha. E quando ela encontrar um parceiro ou quando ela tiver uma família, tudo isso vai agregar na vida dela. Mas em primeiro momento, ela precisa saber fazer isso sozinha. Ela não pode depender de ninguém. Então a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. A gente precisa saber ganhar dinheiro, a gente precisa saber conquistar os nossos sonhos, ter a nossa própria vida, os nossos gostos. A gente precisa correr atrás daquilo que desejamos, sem esperar que o marido, um namorado, uma amiga talvez venha aqui e nos dê as coisas de mão beijada. Uma rainha, ela é capaz de criar o seu próprio caminho. Ela decide o que quer, ela age em prol daquilo ali e ela realiza os seus sonhos, sem esperar por ninguém. As pessoas que vão vir ao caminho dela vão ser para somar, vão ser para ajudar, mas ela não está esperando que ninguém faça os movimentos que ela deve fazer para chegar nos seus objetivos. É uma pessoa que tem clareza, força e propósito, então nada vai abalar ela, nada vai dizer que ela não pode realizar os seus sonhos, que ela não consegue. Essa força vem de dentro dela, do seu próprio autoconhecimento, de saber as suas qualidades, de saber que ela é capaz sim de realizar as suas coisas. Então, o princípio de tudo começa no autoconhecimento, onde a gente desenvolve essa habilidade de confiar na gente, de confiar nos nossos sonhos, de acreditar que eles são possíveis e que a gente precisa ter organização, ter foco, ter propósito para conseguir realizar. Então ela não fica esperando por nada e por ninguém, ela simplesmente age em prol daquilo que ela acredita e ela aprendeu então a governar a sua vida. Uma rainha só pode nascer quando você consegue matar a princesa que existe em você, quando você dá um basta naquela situação que você se encontra, quando você realmente enche o saco, você diz assim, não quero mais essa vida que eu tô levando, não quero esperar por ninguém, eu assumo as responsabilidades da minha vida, assumo a minha vida e a partir de hoje, então, eu governo a minha própria vida. Só que a gente falando assim, parece muito fácil esse movimento e não é. Porque são anos da sua vida que você vem colocando a decisão daquilo que você vai fazer na mão de outra pessoa. São anos da sua vida em que você vai comprar alguma coisa e você escolhe alguém para tomar essa decisão por você. Então não é do dia para a noite que esse movimento vai acontecer, mas é possível. Por exemplo, eu venho de um contexto familiar onde fui essa princesa por muito tempo. E não é no sentido de ter coisas grandiosas, coisas caríssimas. É realmente nesse lugar que a gente se coloca, onde a gente não decide pela nossa própria vida, onde a gente espera que um pai decida, que uma mãe tome a decisão, que uma mãe faça o que a gente precisa fazer. Então é esse o ponto. Não estamos falando de princesa e rainha em termos financeiros, mas no lugar onde você se coloca na sua vida. Então, eu por muito tempo fui essa pessoa que eu precisava que alguém direcionasse a minha vida, eu não era capaz de decidir por nada. E veja, é um movimento muito inconsciente que a gente faz. Muitas vezes é para se colocar ou nesse papel de vítima, a gente tem então uma bonificação secundária, que é o que a gente chama, que você tem algo que te move a ficar naquele lugar. Então, no meu caso, era mais fácil eu passar a direção da minha vida para alguém do que em algum momento as coisas darem errado e eu ter que assumir a culpa sozinha. Então, era muito mais fácil alguém decidir, se desse errado, tinha em quem colocar a culpa. Então, veja que são coisas mínimas, bobas, mas reais. Nesses pequenos movimentos que você vai abandonando o seu direito de direcionar a sua vida. Então, quando você é pequena, é na roupa que você não escolhe, é na tarefa da escola que você não quer fazer sozinha. E aí você vem para a vida adulta. E na vida adulta, daí você
troca o pai, geralmente por um namorado ou por um marido. E aí você passa também a responsabilidade da sua vida para essa pessoa, as escolhas da sua vida para essa pessoa. Você vive num infinito fluxo de frustração, onde você não está feliz no seu trabalho porque alguém escolheu a profissão que você ia seguir e você não tem coragem para enfrentar isso, para decidir que você quer trocar de profissão. Aí você tá com o carro, que o carro quem escolheu não foi você, e aí você não gosta, e aí você reclama, mas você também não tem coragem para ir lá e escolher nem a cor do carro que você quer. Então, você põe essa responsabilidade em cima das outras pessoas e ao mesmo tempo você se coloca nesse lugar de vítima, onde você é vítima da situação, onde a pessoa quis escolher por você, mas muitas vezes foi você quem deu esse lugar para essa pessoa na sua vida. E de forma inconsciente, então você não precisa ficar se culpando, se martirizando. A gente vai começar a fazer movimentos para sair desse lugar. Se isso, é claro, é uma coisa que te deixa triste, frustrada e você quer sair desse lugar. O primeiro passo é você decidir que você não está satisfeita onde está, para que depois você consiga então fazer movimentos decisivos que vão te levar a um degrau acima, que é onde os seus sonhos começam a acontecer. Seus sonhos só começam a acontecer quando você decide abrir mão desse lugar de vitimização, desse lugar onde você é a princesinha, onde todo mundo tem que fazer o que você quer, onde todo mundo tem que te ajudar, onde as pessoas têm que estar disponível para tomar as decisões da sua vida. E você então decide, hoje eu decido assumir a minha vida, hoje eu decido realizar os meus sonhos. E aí sim, você começa a trabalhar, você começa a tomar suas próprias decisões e isso no começo é bem difícil, porque é nas mínimas e nas grandes coisas. E às vezes você vai fazer um movimento de escolher uma comida para você comer, a pessoa que tá nesse lugar de princesa, isso é horrível, gente. Tem que decidir a comida que tu vai comer. Você tem que decidir qual é a cor do móvel que você vai comprar. Isso eu falo por experiência própria, eu estive muito tempo nesse lugar. Mas depois, quando você começa a escolher aquilo que você quer, porque você gostou, é inexplicável. E as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer e assim os seus sonhos começam a sair do papel. Então é nesses movimentos que eu fui direcionando a minha vida. Entrava num curso, saía, não gostava. Entrava em outro curso, saía, não gostava. E nos empregos, não gostava do chefe, não gostava do meu trabalho, não gostava do que eu fazia. Mas eu não era capaz de decidir o que eu queria da minha vida. E isso também já é um ponto muito importante. Se a gente não sabe o que quer, como é que os outros vão saber o que a gente gostaria de fazer? Então esse padrão, ele vai ao longo da sua vida. Você não toma decisões porque espera para alguém decidir para você, para não se sentir culpada. Você tá de curso em curso, de trabalho em trabalho. Primeiramente, você nem sabe o que você quer fazer. Você não sabe aquilo que vibra no seu coração, aquilo que você gostaria de fazer. Você fica a todo momento trocando de curso, porque aquele ali não era o que você queria. Aí aparece um outro com uma promessa muito fácil, muito rápida, de sucesso, aí você entra nesse. E como você está buscando um salvador para sua vida, um milagre acontecer, você quer coisas rápidas, coisas que te dê um prazer, um resultado no momento. E isso não acontece. Então vamos primeiro ter consciência. Quem faz birra para ter as coisas que quer, quem joga os brinquedos ali porque não quer mais brincar, é criança. Adulto faz o que precisa ser feito e conforme vai agindo, é óbvio que vai tendo mais conhecimento, mais dinheiro e tudo mais e vai realizando sonhos em cima disso. Então, parar de fazer birra, parar de querer as coisas fáceis é um dos passos também que vai conseguir nos dar essa maturidade emocional. Então, o meu ponto de virada foi realmente a busca pelo autoconhecimento, que é nesse momento, enquanto mais a gente busca o que a gente gosta, o que a gente pretende fazer da vida, quanto mais a gente cura as nossas feridas emocionais, quanto mais a gente faz atividades técnicas que vão nos interiorizar, que vão fazer a gente saber o que está passando dentro de nós, até mesmo o porquê que você busca esse salvador. O que está faltando dentro de você? Confiança? Você se sente insegura? Você tem medo de ser rejeitada, então prefere ficar nesse lugar onde ninguém te vê, onde você é menor e está tudo bem porque você já se acostumou com esse lugar? Então tudo tem uma raiz. A gente só precisa entender
da onde vem essa raiz e o que ela quer falar pra gente. Então, o autoconhecimento vai te fazer entender isso. O que está ali dentro, latente nessa criança ferida? É medo da rejeição? É insegurança? É falta de confiança? É não merecimento? Então, identificar o que é que essa criança quer, que ela perdeu lá na infância, que ela está tentando encontrar e não consegue, é o primeiro passo. É aqui que você consegue enxergar que você é capaz, que você é incrível, que os seus sonhos são possíveis, porque você começa tanto se conhecer, quanto fazer movimentos que aos poucos já vão te dando resultados e aí vão te encorajando a alçar voos maiores. Esse mesmo processo de autoconhecimento, enquanto as curas vão acontecendo, enquanto você vai entendendo suas debilidades e vai tratando elas, você reconhece que você é vítima, que você está nesse lugar onde você se sente vítima das situações, vítima da sua família, de tudo que acontece na sua vida, você se coloca nessa posição de vítima. Então você começa a ter clareza disso, porque a gente só consegue ressignificar as coisas na nossa vida quando a gente tem consciência. Então, com o seu autoconhecimento, você vai conseguindo ter consciência desses movimentos que você faz. Então, reconhecer que você se coloca nesse papel de vítima também é muito importante, porque aqui você começa a enxergar que as pessoas à sua volta, elas trabalham duro, elas estudam, elas trabalham, elas fazem as coisas acontecerem para que elas mereçam o resultado final. Mas enquanto você não tira essa venda dos olhos, você fica nesse mundo de ilusão, onde você pensa que as coisas caem do céu para a vida das pessoas, que todo mundo teve sucesso, que todo mundo realiza os seus sonhos, por conta de nada, que as coisas simplesmente acontecem. É óbvio que a partir do momento que você decide fazer os movimentos, trabalhar duro, estudar, você vai sim realizar os seus sonhos, porque ao mesmo tempo que você faz os movimentos, o universo também começa a se movimentar ao seu favor. Mas enquanto você está nesse lugar de vítima, nesse lugar negativo, você só consegue enxergar negatividade na sua visão. Ao passo que você consegue reconhecer. Acho que eu me sinto muito vítima das situações. Talvez se eu estudar mais, talvez se eu trabalhar um pouquinho mais, se eu trabalhar em cima desse sonho. Quando eu tô aqui assistindo uma série, podia estar lendo um livro para melhorar no profissional. Então você começa a perceber essas questões na sua volta, que as pessoas que elas estão no lugar onde você deseja, elas trabalharam duro para chegar ali. Não caiu do céu uma oportunidade, elas conseguiram, um carro não caiu do céu e agora elas têm o carro dos sonhos. Todo mundo trabalha, se organiza para conseguir realizar os seus sonhos. Então, esse lugar de vítima deixa a gente muito nessa ilusão de que as coisas simplesmente acontecem para as pessoas. Então, reconhecer que você está no lugar de vítima é também um passo importante para você realizar os seus sonhos e sair desse lugar de princesinha do papai para tomar as rédeas da sua vida. Eu falo aqui para vocês com muita propriedade, eu era essa pessoa que quando eu entrei nesse mundo da lei da atração, da cocriação da realidade, eu tinha muito esse pensamento de ilusões, de sonhos, de realmente princesa. Eu era uma princesa total. Então eu ficava sempre nesse lugar onde eu achava que se eu fizesse as técnicas, as coisas iam acontecer. E por muito tempo eu fiz muitas técnicas e às vezes as coisas ficavam estagnadas do mesmo jeito. E aí eu me perguntava por quê? Porque é óbvio, né? Porque enquanto a gente não movimenta e faz ações, não tem como o universo te ajudar, porque você não trabalha mais, mas quer ganhar mais. Você não estuda mais, mas quer uma oportunidade melhor. Então existe essa possibilidade. Tudo acontece de acordo com os nossos movimentos em relação à vida. Hoje eu acordo 4h30 da manhã, durmo lá pelas 10 da noite. Então o meu dia é bem produtivo, eu trabalho bastante. Mas hoje eu trabalho bastante, mas não é uma coisa cansativa, porque hoje eu trabalho com coisas que eu gosto, hoje eu faço o que eu gosto, eu crio meus conteúdos, eu estou aqui com vocês, então eu estudo, mas eu estudo coisas que eu gosto. Então é essa a diferença da vida, não é que você vai trabalhar menos, que você vai fazer menos, você vai fazer até mais, porque antes eu acordava mais tarde e dormia mais cedo, mas a questão é como você se sente fazendo isso. Quando você está no lugar onde você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama, você não se sente cansado,
porque você tem um prazer interno, a sua alma tá leve, você não tá carrancudo, fazendo uma coisa pesada, fazendo uma coisa que você não gosta, convivendo com gente que não gosta. Quando você assume o lugar da sua vida, decide o que você quer, você tá com paz no seu espírito. Então essa é a diferença, que a partir de quando você decide fazer movimentos em prol ao seu sonho, tudo fica mais leve. Mesmo que você trabalhe mais, tem dias que você vai estar um pouquinho mais cansado fisicamente, vai, mas a sua alma vai dormir leve toda noite. E aí as coisas começam realmente a acontecer, como você sempre planejou. Como você vê acontecer na vida dos outros, você vê acontecer na sua também. Então você trabalha mais, você estuda mais, mas você vê os seus ganhos. Você vê os seus ganhos financeiros aumentando, você vê os seus sonhos começando a acontecer, e aí você compra um móvel novo, aí você troca de carro, aí você começou a investir o dinheiro para comprar o seu apartamento. Então, à medida que você faz os movimentos, as coisas começam a se alinhar, as coisas começam a acontecer, e isso começa a te dar coragem de ir para a vida. Você começa a ficar mais audacioso, agora você quer mesmo buscar esses sonhos. Sair desse lugar de princesa é a gente entender que a gente merece o carro dos nossos sonhos, a gente merece a casa dos nossos sonhos, a gente merece ter os móveis que a gente quer, a gente merece sair para comer no restaurante que a gente tem vontade e não naquele que o dinheiro do mês deu para ir. Então, é sobre isso, é sobre você trabalhar mais, sobre você estudar mais, mas você começar a ver as coisas acontecerem na sua vida como uma bonificação pelo seu esforço. Falando rapidamente numa visão sistêmica, quando a gente está nesse lugar de princesa, de filhinha do papai, a gente está fora do nosso lugar. Ficamos presa nesse papel de filha, filha do namorado, filha do chefe, filha dos amigos, querendo que eles façam esse papel de pai, que eles dêem alguma coisa para nós, que eles supram as nossas necessidades. Isso desorganiza todo o sistema, porque as hierarquias já estão certas. Namorado, namorado, chefe, funcionário, pai e filha é uma relação de doação totalmente diferente do que as demais doações. Então, a gente precisa se colocar na vida diante do lugar certo que nos é devido. Então, com essa nossa conversa profunda, o nosso cafezinho desse dia, eu gostaria de te perguntar, em que áreas da sua vida você ainda vive como uma princesinha do papai? O que você ainda não fez e está esperando que os outros façam por você? E o mais importante, o que precisa renascer em você? O que precisa voltar para o lugar para que essa princesa possa morrer, possa ir embora e dar lugar para a rainha que existe aí dentro? Você já tem permissão para assumir o seu lugar. Você não precisa mais esperar. Você não precisa ser salva por ninguém. Tudo que você precisa está aí dentro. Você só precisa de coragem e ação. E aqui eu gostaria de deixar um decreto para te acompanhar nos próximos dias. Eu escolho ser eu faço diferente, eu assumo o meu lugar. E essa escolha muda tudo. Você acorda e você decide todos os dias qual é o seu lugar no mundo. Então, todos os dias você precisa acordar e decidir fazer movimentos em direção ao seu sonho. Tem dias que vai ser mais fácil, tem dias que é mais difícil, mas todos os dias você precisa vencer os seus medos e caminhar mais um pouquinho. Tem sido assim comigo, desafiador, mas muito prazeroso. Eu espero que a partir de hoje você também comece a fazer movimentos e realizar os sonhos da sua vida. Gente, um prazer enorme ter cada uma de vocês aqui. Esse era o nosso Papo Sério um Café de hoje, sobre você sair desse lugar de princesa, assumir as responsabilidades da sua vida, assumir com coragem a direção da sua vida, as decisões da sua vida e ir para o seu futuro com coragem, com permissão, com sede de viver e de realizar os seus sonhos. Um grande abraço e eu te vejo no próximo capítulo de Papo Sério um Café.